Voltamos, Brasil. Eu disse que era rapidinho, tá vendo, gente? Agora, presta atenção nesse tema. Quer mandar uma pergunta? Já aproveita e já mandando. A doutora Letícia Lucas, nutróloga, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre você primeiro, maravilhosa. Olha só, médica graduada pela FAME, Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, pós-graduada em nutrologia pela USP, capacitada em medicina funcional integrativa. Qual é fundamental para a otimização da saúde dos pacientes com mais de 7 anos de experiência, mais de 5.000 vidas transformadas, tendo como missão ajudar, né, os pacientes a terem uma vida mais saudável e equilibrada. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Bom ter você aqui, hein? Vamos entender um pouquinho, então, o que é sarcopenia, quais os sintomas, o que é, só para a gente entender no português bem simples, doutora. Sarcopenia, começando a entender a palavra, do grego, sarque, veio de carne e penia de perda. E o que acontece? A sarcopenia acontece muito com o envelhecimento e acontece da perda de massa magra e também da perda de força muscular. E aí, quando que entra o seu trabalho hoje, pra gente? Você consegue, dentro como um trabalho conjunto, né? Algum Sim, profissional? Trabalho multidisciplinar. A gente faz o diagnóstico da sarcopenia, que é essa perda de força muscular e de massa magra. O paciente chega com sintomas e a gente detecta em algum tipo de exame também. A gente faz a biopedância, que é aquele exame que a gente detecta percentual de gordura, percentual de massa magra, para ver se está com essa perda de massa magra. E a gente também vê a perda de força muscular. Geralmente esse paciente já chega com alguns sintomas relacionados também à incapacidade de fazer alguns tipos de movimentos, tipos de atividades, de fraqueza. São sinais? Esses são os sinais? Fraqueza muscular também. Em casa, assim, como que você percebe? Mais fraqueza? Começa a ficar com mais fraqueza. As atividades que antes fazia com facilidade, a pessoa começa a ter certa dificuldade para fazer, não tem mais tanta aquela facilidade. E aí, como que é o tratamento, doutora? O tratamento da sarcopenia, a gente olha muito para atividade física principalmente com atividade de resistência. O que é resistência? Atividade que trabalha a força muscular. Por exemplo, atividade aeróbica não é uma atividade que vai trabalhar tanto essa parte. Por exemplo, aeróbico a gente fala de esteira, caminhada. Então, a gente tem que associar esses exercícios que vão trabalhar a força muscular. Por exemplo, na academia a gente consegue trabalhar isso com exercício de peso. Tem exercícios que são chamados de calistenia, que são com a própria força do corpo. E também a alimentação tem que ser correta, a quantidade de proteínas ingeridas tem que ser correta para a gente conseguir também ganhar massa magra. É tudo um trabalho, né? E muitas vezes suplementação. Precisa chegar ao ponto da suplementação? Suplementação muitas vezes, até para bater a meta proteica. A gente trabalha muito da sarcopenia com idosos, né? E muitos deles, pela própria idade, eles já têm uma diminuição do apetite. E já é normal, né? Já é normal, tá? E essa diminuição faz que muitas vezes eles não consigam bater essa meta proteica, essa meta de proteína por dia. Então, a gente coloca, às vezes, proteínas, whey protein, outras coisas, para a gente justamente conseguir bater essa meta. Tá, tem algumas imagens aí, só vou mostrar para você poder ir explicando, tá? Ali, aí a flacidez. A questão da flacidez com a sarcopenia, o que acontece? A gente perde muita massa magra, né? E aí, perdendo essa massa magra, o corpo, a gente perde a nossa força. É muito associado também a questão da osteoporose. Com a idade, a gente tem a perda de densidade óssea, né? Que é a osteoporose. E tendo essa questão, a gente tem uma certa dificuldade até para fazer certas atividades. A parte muscular. É muita diferença, hein? É muita diferença. E é gradativo? Vai perdendo... Cada ano vai perdendo? A gente perde com a idade. Então, assim, a partir dos 30 anos, a gente já tem uma certa perda de massa muscular, né? 30 anos? Com 30 anos, a gente tem uma perda 30 anos já está perdendo. Já começa a perder. Então, chega a partir dos 50 anos, 60 anos, essa perda se torna cada vez maior. Meu Deus, a gente começa a perder tudo muito cedo, né? Com 30 anos. Com envelhimento igual já colágeno, começamos. Né? Com colágeno, 25, tudo, né? parte hormonal.
Que coisa, né, doutora? Maria. E o que a gente pode ser feito? Quais os sintomas que vai causar em casa? Geralmente a fraqueza. Os sintomas que vão ser causados pela sarcopenia são muitas vezes o que eu falei no início do programa, que é a pessoa vai sentir dificuldade para fazer certas atividades que ela fazia no dia a dia, fraqueza muscular. E uma coisa também que acontece muito é com a perda da massa muscular, a imunidade também ela faz parte disso, entende? Então, às vezes, tem muitos idosos que eles acabam sendo internados, eles já têm aquela perda de massa muscular, de massa magra, são internados, durante a internação perdem mais ainda, e aí, quando conseguem ter a alta do hospital, já com essa perda, a imunidade ainda fica pior, ainda eles começam a ter as infecções de repetição. Nossa, e o trabalho? Como que é feito? Então, o trabalho é justamente em pegar essa parte de melhorar a massa magra, melhorar a massa muscular. Tudo isso também, além da resistência, chegando na parte de osteoporose também, que é muito importante, que não são a mesma coisa, tá? Osteoporose. Mas pode estar agregado, mas geralmente pode estar pelo fato da agregado, idade, né? isso. E aí, quando você tem essa perda de massa magra e tem a questão da osteoporose, o que acontece? Você fica mais susceptível a ter quedas, você não tem mais aquele equilíbrio que você tem quando você tem a massa magra ok. E como que chega ao diagnóstico? São vários exames? O diagnóstico... Que ele pode ser confundido com O alguma outra diagnóstico é enfermidade? pelos sintomas e a biopedância que a gente pede, né? A biopedância a gente consegue ver o percentual de gordura, o percentual de massa magra e tem testes de força muscular, então tem que ter perda de força muscular também. Então é na hora, né? Na Já hora mesmo você consegue conseguimos, detectar, né? exatamente. E me diga uma coisa, e a alimentação? É extremamente fundamental. A alimentação, exatamente, é muito importante, principalmente essa questão que eu falei de bater a meta de proteínas. Então, tem que ter uma quantidade correta de ingesta de proteínas e muitas vezes com os idosos a gente não consegue isso por causa que perde muito a questão do apetite e muitos pacientes... muitos familiares chegam preocupados, né? Porque as pessoas com a idade mais avançada, elas têm essa perda de apetite e ficam assim, mas ele não era assim, ele ficou assim. E com a idade é normal ter essa perda mesmo de apetite, o paladar se modifica com a idade. Então, para bater, a gente tem que colocar suplementação também. E me diga uma coisa, doutora, como é prevenível, assim, a prevenção? Como a gente consegue prevenir antes, já para chegar numa terceira idade bacana? Para você prevenir e ter melhor qualidade de vida, invista principalmente na atividade física. Atividade física, então, você está com 30 anos de idade, você quer saber como que você vai chegar na sua terceira idade bem. Você já vai começar a fazer atividade física, musculação, os treinos de resistência para ganhar massa magra. É mais a musculação, né? É mais a musculação. Musculação ou treino que envolva a parte muscular. E pode desencadear algum outro tipo de doença também, agregar alguma coisa, quando já chega num limite que está bem fraquinho? Quando a pessoa está com Fica aberto, né? E falando sobre doença, tem outras doenças que acabam acarretando isso, que não é do envelhecimento. Por exemplo, tem pessoas que são mais jovens e acabam tendo sarcopenia por causa de, por exemplo, um câncer. Então, por causa do tratamento, acabou perdendo muita massa magra. Então, nesses casos também é importante. É rápido a recuperação? Depende de caso. Quando começa a fazer direitinho? Depende de cada caso. Você já teve casos muito difíceis? Casos muito difíceis, casos mais complicados são quando a gente tem essa parte oncológica, assim, ou quando o paciente já está muito debilitado, demora um pouco mais, mas é cada caso. E você, como nutróloga, você consegue fazer, claro, todo o acompanhamento da nutrição, da alimentação, e você tem em paralelo contigo a pessoa que já trabalha também orientada dentro do que é preciso? Sim, a gente tem nutricionista, precisa do nutricionista, um educador físico é muito importante no processo. E fora isso, fisioterapeuta, tem vários profissionais que são essenciais no bom tratamento da sarcopenia. E os cuidados? Uma vez que você descobre que está, é a recuperação mesmo, É né? a recuperação que eu já falei mesmo. Não tem como, né? É. E onde você atende? Eu atendo na Avenida Angélica, 819, na sala 42, no Higienópolis. E me diga uma coisa, tem alguém que tem mais predisposição?
Mulheres por causa dos hormônios? Pessoas homens? sedentárias, mulheres após menopausa, os homens também têm a perda de andropausa, então eles ficam mais susceptíveis. E pacientes que têm algum tipo de doença e estão fazendo tratamento, como por exemplo, alguns tipos de câncer, pode acontecer isso também. E tem alimentos que são ricos também que pode ajudar, doutora? Alimentos ricos em proteína, carne vermelha é muito importante, carne vermelha e carne branca são importantíssimos. E tem outros alimentos também para a gente poder fazer o ganho de massa magra também. E tem algum também que é prejudicial? Prejudicial seria mais você não conseguir bater a meta. A meta de proteína a gente pede de 1 grama até 2 gramas quilo dia, depende de cada pessoa. Certo, acho que nós temos algumas imagens. Tem imagens, Elaine? Deixa eu ver. Essa aí. Essas são das idades, né? É o que vai acontecendo? Eu não estou enxergando. Ah, você não está enxergando? Não, é. Olha aqui atrás, aqui, ó. É a idade, com 30 anos. 30 anos, com 50 anos e com 80. 60 anos, sim. 80. 80, né? Então a gente vai tendo essa perda aí de músculo, de massa magra. É justamente o que eu falei, a questão dos 30 anos de idade. A gente já começa a ter uma perda, com 50 anos isso já vai acelerando. É. E vai rápido, né, doutora? E vai rápido, Isso, né? é. E é um processo que... Mas você consegue, por exemplo, controlar. Hoje, tendo acompanhamento... Maravilhosa. Qual que é a rede social onde nós encontramos você? É @doutora Letícia Lucas, DRA Letícia Lucas, Instagram. DRA Letícia Lucas, gente, ó. Obrigada, viu? Muito obrigada a você. Aqui. Obrigada. Fica comigo, nós vamos continuar aqui para mostrar para você que está em casa, gente, alguns exercícios que você vai poder ajudar, né? Uma pauta complementando a outra para a gente ver que as atividades físicas também, o Rafael Brasil de Souza, profissional de educação física, ele vai dar algumas dicas de algum exercício aqui para flacidez. Aí você vai acompanhando, doutora. Já estamos fazendo praticamente um tratamento, né, doutor? Né, doutora, né? Bem-vindo. Prazer, viu? Prazer, bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, e você? Também. Você viu que chegando na idade, né, vai perdendo, vai dando a flacidez, qual o nome mesmo? Sarcopenia. E aí, você tem muitos alunos? Bastante alunos, varia bastante, desde 16 anos de idade até 70 e poucos. Sério? Desde os 16? Sim. O que mais acontece quando eles procuram você? Então, são diversos objetivos. Um aluno de 16 anos, por exemplo, ele busca hipertrofia, ter aquele corpo sarado, ou pratica lutas, gosta de praticar boxe, muay thai, alguma coisa assim. Eu também trabalho com lutas, então, no caso do jovem, é mais esses objetivos estéticos ou de artes marciais. E no caso dos mais idosos, é justamente que a doutora vem conversando contigo, né? Da sarcopenia, osteoporose. E vai recuperando muito com a atividade física, né? Sim. A força é uma das capacidades físicas que a gente tem, é uma das que desenvolve mais rápido. É rápido? Incrível. Rápido assim. Quanto tempo? Perto de outras capacidades, sim, é das que vai mais rápido. Com quanto tempo? 3 meses, 4 meses, já começa a ver resultado? Começa. Bom. Rafael, eu vou falar um pouquinho sobre você, tá? Para quem está em casa. Olha só, o Rafael Brasil de Souza, profissional de educação física, bacharel de educação física, trabalha com treinamento funcional e musculação em condomínios e residências, atendimentos individuais e pequenos grupos. Exercícios que contribuem no combate à flacidez. A gente vai dar algumas dicas aqui. Qual o melhor exercício ou quais os melhores exercícios para flacidez dentro desse assunto? Dentro do que a doutora acabou de comentar, treinamento resistido. O que é isso, né? Você fazer um treinamento onde você vai trabalhar com a resistência de peso, basicamente musculação. Porém, não há um exercício X que, não, esse exercício aqui é o melhor. Qual que é o melhor exercício? Aquele que você consegue fazer, que é adequado para você, e que você se identifique e vai conseguir fazer por um longo período de tempo. Porque de nada adianta ir lá, fazer uma semana, desistir, mudar, fazer outro e tal. A frequência do treinamento é imbatível. Rafael, aqui é a sua academia. Por favor, isso, pode ministrar uma aula aqui. Vamos lá. Aí quem está em casa vai aprendendo, gente. Pega as dicas. Dicas é tudo nessa vida. Qual o nome da aluna? A Cristina veio ajudar a gente aqui. Oi, Cris, bem-vinda. Pode ficar de frente, por favor. No caso, a gente está com esse pezinho aqui, Nani. Porém, a gente pode fazer em casa com uma sacolinha.
simplesmente pega a sacolinha de mercado. Pode fazer, ó, Rafa, só faz bem assim para quem está em casa mesmo, eu vou ficar olhando aqui. Sacolinha de mercado, coloca o pezinho dentro, baixou o braço, lá embaixo, subiu. Quantas que eu faço, professor? Pode pensar em tempo, 30 segundos, 40 segundos, descansa 20 segundos, ou pensar em repetições, faixa de repetições de 12 a 15 repetições, 20, e aí à medida que vai ficando fácil, vai aumentando o peso. Outro exercício, esse aqui a gente está trabalhando o bíceps, empurrando para cima, desenvolvimento de ombros, bem simples de fazer, é empurrar para cima, simples assim. Qual o cuidado com o cotovelo? Com o cotovelo, é um padrão de movimento que a gente pensa em apenas empurrar. Não o cotovelo, mas sim o punho. Virou o punho para trás, subiu. Aqui não tem muito erro, não tem como fazer. Se fizer aqui, você vai sentir um desconforto. Então, naturalmente, você vai abrir o cotovelo e vai empurrar lá para cima. Agora, pode deitar lá no chão. Cristina, por favor, de barriga para cima. Com o pezinho ainda, segura o peso. Padrão de movimento de empurrar horizontalmente. Empurra lá para cima. Exercício para o tríceps e para o músculo peitoral também. Descansou, coloca o pezinho do lado, firmou as pernas aqui embaixo, afastou os pés, elevou o quadril. Consciência corporal, contrai bem o glúteo, quadríceps e presta atenção no movimento, seja consciente do movimento que você está fazendo. Esse aqui é um exercício de entrada. Né? A gente começa com ele, à medida que vai ficando fácil, a gente acrescenta peso e, eventualmente, na musculação, por exemplo, a gente consegue colocar mais peso ainda. No abdômen, né? Isso, glúteo, principal. Esse aqui é principalmente para glúteo. Não, o peso que eu tô falando, pode colocar assim, né? Ah, sim, o peso no abdômen. Pode ser uma barra aqui, né? Ou o próprio peso no colo. Quantas séries de quanto? Isso, para quem está começando, quem está em casa. Para quem está em casa, está começando 3 séries de 15 a 20 repetições, simples, ou pensando por tempo. Como eu disse, de 30 a 40 segundos e descansa 20 segundinhos. Certo, pode ensinar, professor, estou na aula. Vamos lá. Então, à medida que vai ficando fácil o exercício, a gente começa a alterar algumas variáveis do treinamento, como intensidade. Então, elevou o quadril, subiu e segurou. Segura, 10 segundinhos. Baixou e aí continua a série normalmente. Só de alterar essa variável aqui, de colocar isometria no exercício, já vai aumentar consideravelmente a intensidade e não vai ser tão mais fácil assim. E assim você dá um estímulo maior, cada vez maior para o seu músculo e ele vai se adaptando e vai ficando cada vez mais forte. Certo. Certo? Tem mais exercício? Sim. Voltando aqui para o supino. A gente chama esse exercício na academia de supino. Talvez vocês já tenham visto alguém fazer com a barra aqui no peito. Mesma coisa. Empurrou lá em cima, subiu. No caso desse exercício, onde que eu faço a isometria? Aqui em cima? Não, aqui é ponto de descanso. Desce, segurou aqui. Esse é o ponto que você vai segurar fazendo força. E depois segurou 10, 15 segundinhos, continua fazendo exercício. Essa simples alteração dessa variável da isometria nesse exercício, no exercício de elevação de quadril, nos outros exercícios já vai intensificar consideravelmente o seu treino. Adorei. E depois de todo o exercício, um alongamento? Pode alongar antes, pode alongar depois. Pode descansar. Pode alongar antes, pode alongar depois. Não existe uma regra. Ah, não, se eu fizer alongamento antes do exercício, vai evitar que eu tenha uma lesão. Não, não vai. Pode alongar depois? Pode. Você pode alongar a qualquer momento, seja antes, depois ou fora do seu período de treino. O que acontece? Como a gente trabalha, faz as nossas coisas no dia a dia, o alongamento a gente acaba incluindo na sessão de treinamento, mas nada impede você de fazer antes de dormir ou logo após acordar. Eu particularmente gosto de fazer quando eu acordo. Acordei, vou lá, me alongo bem, isso dá um start no meu dia, é muito gostoso. Porém, como a vida é muito corrida, a gente pode incluir o alongamento, seja no começo da sessão de treinamento ou no final.
Tem mais algum exercício aí que você queria ensinar? Acho que por hoje, isso aqui é o básico essencial? para pernas, glúteos, peitoral, bíceps, ombro, bem completo para o pessoal de casa. Certo. Tá bom, então. Obrigada, Cris. Já fez o seu treino por hoje. Ajuda aí, Santos. O Santos é um rapaz simpático, ajudando, né? E me diga uma coisa, quando que a pessoa percebe que pode começar a trocar o peso? À medida que vai ficando fácil. Então, por exemplo, a gente trabalha com faixa de repetições. Vou dar um exemplo, de 12 a 15 repetições. Chegou no 15, tá fácil, aumenta o peso. Aí, quando chegar no... Aumentou o peso, vai perceber, quando chegar no 12, já vai estar um pouquinho mais... Vai estar difícil. Não vai estar conseguindo fazer mais que isso. Com o tempo, vai ficar fácil, fácil, fácil. Chegou no 15 de novo, aumenta o peso de novo. Essa é uma das maneiras da gente progredir carga. Mas sempre estar com um profissional, né? O Sim. perfeito é estar acompanhado de um profissional que analisa tudo, né? Sim. Principalmente quando está dentro desse assunto, né, que a gente está falando hoje. Sarcopenia, né? Sim. E a flacidez, né? A gente é um país abençoado porque aqui no Brasil a nossa profissão é regulamentada e é obrigatório que tenha nas academias um profissional de educação física. Em muitos outros países não é obrigatório. Aqui é obrigatório. Então, tá numa academia, tá num ambiente onde você está fazendo exercício físico que tem um profissional, aproveite esse profissional. Suga desse profissional que ele tem muito a te ajudar. Tem que só ajudar, né? Rafael, onde que nós encontramos você? Qual a academia? Qual a sua rede social? Isso, a minha rede social é rafaelbrasil.personal. Ele? Aí. Isso. É só seguir, gente. Só seguir. Tem bastante conteúdo interessante na minha rede social. Vocês podem ver aí na imagem. Para aprender, para treinar, para incluir no seu treino, no seu dia a dia. Bastante coisa. E você faz o personal também, né? Isso, eu trabalho com aulas coletivas e aulas individuais. Então, trabalho em condomínio, vou na casa das pessoas, no condomínio, na academia do condomínio, Todo lugar, né? enfim, em todo lugar. Qual o telefone? Meu telefone é DDD 11 950 28 7683. Obrigada, viu? Obrigadão. Obrigada, viu? Obrigada, Rafael. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, não saio daí, porque tem muito mais para você ainda aqui no Tarde Top.